Gente, o quadro agora está vazio, não está? Não está vazio? Vamos lembrar do que a gente falou até agora? Com o quadro vazio? Vamos ver se a gente consegue? Uma brincadeira, olha pra cá. O que estava escrito aqui? Iter, crimes, fases do crime. Uma coisa de maluco, né? Cogitação é a fase interna ou mental, nunca é punível. Inicia a fase externa com a preparação, que em regra não é punível, mas pode ser, como por exemplo, porte ilegal de arma de fogo e os delitos associativos. Da preparação nós temos a execução, e inicia a execução com o verbo ou qualquer ato imediatamente anterior ao verbo. É a teoria objetiva individual. Iniciei a execução, eu posso atingir o objetivo, que é a consumação, ou pode vir uma circunstância externa que impeça que o resultado se produza, é a famosa tentativa que diminui a pena de 1 a 2/3. Se eu posso prosseguir, mas não quero, o nome disso é o quê? Desistência voluntária, ou, estava aqui, ó, ou arrependimento o quê? Eficaz. Só os inteligentes podem ver. Desistência, já viu isso no Chapolin? Desistência voluntária, arrependimento o quê? Eficaz. Tem que ser voluntário, não precisa ser espontâneo, basta que seja voluntário. Pode até ser voluntário e espontâneo, mas basta que seja o quê? Involuntário. Se falar desistir de prosseguir na execução, desistência. Se falar impedir que o resultado se produza, arrependimento eficaz. Esgotei o plano mental, me arrependi, arrependimento eficaz. Não esgotei o plano mental, desistência. Beleza? É o dolo abandonado. Tá, e a consumação? A consumação é quando se reúnem todos os elementos de definição legal. E quando isso acontece? Depende se o crime é material, formal ou de mera conduta. Porque no crime material, a consumação é no resultado. Roubo, furto, homicídio. No crime formal, a consumação é na conduta. Extorsão, extorsão mediante sequestro, concussão, corrupção passiva. E o crime de mera conduta só tem conduta, não tem resultado. Porte ilegal de arma de fogo, por exemplo. Súmula 500 do STJ. Corrupção de menores no ECA é um crime formal. Basta cometer o crime junto com o menor. Extorsão, súmula 96 do STJ. É crime formal. Não precisa da vantagem econômica. Furto e roubo se consuma com o quê? Com a posse mansa e pacífica? Não. Com o quê? Com a inversão da posse. Ainda que não seja o quê? Mansa, pacífica e desvigiada. E o latrocínio se consuma com a subtração ou com a morte? Com a morte. Cuidado. Falso sequestro. Se for sequestro real, é extorsão mediante sequestro. Falso sequestro é o quê? Extorsão. Familiar te pedindo Pix. É o quê? Estelionato. Extorsão é formal. Estelionato é o quê? Material. Então, se eu peço... Oi, mãe, sou eu, Pedrinho. A minha mãe... Tá, filho, eu já vou te fazer o Pix, tá? Me liga daqui a 2 minutos. Entendeu ou não? E ela vai e constata que não é o Pedrinho. Esse estelionato é tentado ou consumado? Tentado, porque não houve o quê? A vantagem. Estelionato é crime o quê? Material. Diferente da extorsão, que é crime o quê? Formal. Aí eu tava aqui, ó. O que tava aqui? Ômega 3 que eu tenho que tomar. Concussão, corrupção passiva e corrupção ativa. Concussão, qual é o verbo? Exigir. Exigir o tributo, o quê? Excesso de exação. Solicitar, receber essa promessa. Corrupção? Passiva. Oferecer e prometer. Corrupção? Ativa. Pedir para quebrar galho não é corrupção ativa, mas quebrar galho é a corrupção passiva? Privilegiada. Eis a primeira parte da aula. Não foi isso? Foi isso. Vai na 12. Considere que A, página 6, considere que A seja parado em uma barreira policial e que o policial militar B, ao ver nos documentos de A, que o veículo está com inúmeras multas vencidas, sugira que A lhe pague um valor simbólico para poder continuar a viagem. Então, deixa um café. Deixar um café é o quê? Corrupção? Passivo. Concorda para o policial? Se B receber de A um valor em reais e, por isso, não realizar
a apreensão do veículo, é correto afirmar que nessa situação, vamos lá, o A é o condutor, não é isso? O B é quem? Policial. O policial, não foi isso, gente? O policial solicitou uma vantagem. Então, ele, corrupção passiva, tentada ou consumada? Consumada. Se B receber um valor de A em reais e por isso não realizar a apreensão. Gente, parece aqui que o B comete o quê? Corrupção passiva. O outro, pô, ele não ofereceu nem prometeu, você concorda? Vamos ver as alternativas? Vamos lá. Letra A. A, que é o motorista, pratica corrupção ativa e B, concussão? Não é A. B. A e B praticam corrupção ativa? Não, porque B pratica o quê? Corrupção passiva. E A, não está claro que ele ofereceu nem prometeu, você concorda? C. A, que é o motorista, corrupção ativa e B, corrupção passiva? Cara, vamos deixar essa em off, porque, não sei você, mas na minha opinião, não está expressamente aqui que o A o quê? Ofereceu e prometeu. Vamos lá. A e B praticam corrupção passiva? Pratica corrupção passiva, gente? Não. E letra E? B, corrupção passiva? E a atípica? É essa. Não é melhor essa? Mas, Roberto, eu não entendi. Por que o motorista ele não praticou corrupção ativa? Vou ler de novo. Se B receber de A um valor em reais e por isso não realizar a apreensão do veículo. Na questão, não houve uma promessa, você concorda? Não houve oferecimento. Por isso que a melhor aí é o quê? É a letra E. Tá bom? Vai na 13. A zelosa advogada, doutora Suelen, diligenciou junto a determinada repartição pública para acompanhar determinado processo administrativo. O servidor Hélio exigiu, grifa aí, servidor Hélio exigiu. Já tá te cheirando qual crime, gente? Concussão. O servidor Hélio exigiu certo numerário para que o processo seguisse ao seu rumo devido. Como era uma situação na qual o cliente, a doutora Suelen, precisava com urgência do valor pleiteado no referido processo e estava com o risco de perder a vida, a advogada entregou o valor o quê? Então você grifa, entregou o valor. Um exigiu concussão, o outro apenas o quê? Entregou. Gente, entregar, fato o quê? Atípico. Vamos lá. Em relação à advogada que entregou, é correto concluir que a conta dela é o quê? Letra A, atípica. Cara, pode parecer fácil agora. Mas na prova tu, porra, meu irmão, entregou dinheiro. Tá entendendo? E por que é atípica? Porque ela é o quê? Vítima. Mas olha só, eu sou policial. Pô, irmão, me dá R$2.000 aí que eu te libero. Dá pra fazer por 500? Tu tá entendendo? Dá pra fazer por 500? Se eu negociar, eu cometo crime? Sim. Então repita, eu tenho que dar calado. Sacanagem. Calma. Essa piada sempre funciona nessa hora. Vamos lá. É clássica. 14. Em 5 de junho de 2022, Mariana entrou em restaurante estilo self-service. Sabe o que é o self-service? É aquele que você pega 2 carnes e pode comer o que quiser. Só que o que o cara faz? Ele coloca a carne e depois ele coloca o arroz por cima. Você acha que Deus não está vendo isso? Você pegando 3, 4 bifes e botando o arroz por cima? Deus está vendo, tá? Vamos lá. Então a Mariana estava lá. Eu nunca fiz isso. Ó. Deixa eu falar. Self-service. Sabe o que é, né? E a Mariana apoiou sua bolsa em uma cadeira, enquanto conversava distraidamente com seu marido, José. A Mariana esqueceu a bolsa aberta. Diogo, um outro cliente que estava no estabelecimento, terminou o almoço, levantou-se de onde estava sentado
e foi em direção ao caixa para efetuar o pagamento da conta. Nesse momento, Diogo percebeu a bolsa de Mariana aberta e sorrateiramente pegou o aparelho celular dela. Que crime é esse, gente? Furto. Inverteu a posse? Consumou. Acabou. Teoria da Amócio. Logo em seguida, Mariana e José deram foto do aparelho e iniciaram a procura no local, tendo José visto Diogo na fila do caixa com o celular de Mariana. Imediatamente, José interpelou Diogo, marido da Mariana, né? Interpelou o furtador e restou comprovado que se tratava realmente do celular da Mariana. Vamos analisar o caso. Houve furto, gente? Sim. Consumado? Sim. Houve flagrante? Houve... José podia prender em flagrante? Seria o flagrante facultativo ou obrigatório? Facultativo, qualquer do povo. Tem flagrante? Qual? Próprio, impróprio ou presumido? Próprio, porque o crime acabou o quê? De acontecer. Flagrante próprio e facultativo. Viu que o processo penal também está aqui? De acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, é correto afirmar: Diogo praticou letra A, roubo? Não. B, furto tentado? Não. C, roubo? Não. D, furto o quê? Um ponto na prova, faltam 79. Questão 15. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante no roubo, né? Violência ou grave ameaça. Ainda que essa posse seja breve. E em seguida a perseguição imediata ao agente e da recuperação da coisa roubada. Ou seja, inverteu a posse e consumou. Que seja 1 segundo. Sendo prescindível a posse o quê? Mansa, pacífica e... O que é prescindível? Dispensável. Letra B é o gabarito. Eu não preciso da posse mansa e pacífica, levar o bem para o local seguro para consumar o furto. Até 2012, a teoria era outra, tá? Era a teoria da Blácio para a consumação. Tinha que ter a posse mansa e pacífica. Somente em 2012 que essa súmula aí foi editada. Só me engano, foi essa época aí. Não precisa mais da posse mansa. Dispensa. Letra B. É prescindível, dispensável a posse mansa e pacífica de vigiado. Letra B de bravo. 16. Agente penitenciário. Mateus sequestrou Maria. Grifa sequestro, né? Que conta com 21 anos de idade e é filha de um grande empresário do estado Alfa com o fim de obter para si vantagem financeira como um preço de resgate. Sequestro mais resgate, qual o crime, gente? Extorsão mediante sequestro. A consumação está no sequestro ou na obtenção do resgate? No sequestro. Beleza. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Mateus responde pelo crime de extorsão mediante sequestro. Tentada ou consumada? Consumada. Lembrar, galera, vocês de casa, que a extorsão mediante sequestro é um crime permanente. A consumação se prolonga no tempo. Então, cabe a prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência. Lembrar que no crime permanente, aplicar-se-á no crime permanente a súmula 711 do STF. Eu posso aplicar a lei penal mais grave enquanto não cessar a permanência delitiva. E lembrar também que o crime permanente, a consumação só começa a ocorrer, aliás, a prescrição só começa a ocorrer quando cessar a permanência. Então, repito, crime permanente, consumação se prolonga no tempo. Cabe prisão em flagrante a qualquer tempo. Crime permanente, súmula 711 do STF. Cabe aplicação da lei penal mais grave enquanto não cessar a permanência. E a prescrição no crime permanente, ela só começa a correr, o prazo prescricional só inicia quando cessar a permanência delitiva. 17. Durante a madrugada, o telefone fixo da residência de Gaia toca. Pirilim, pirilim. E preocupada com seu filho Hipério, a ligação é atendida com a frase: Hipério, você está bem? Porra, deu ouro, né? Deu ouro pro bandido. O chamador Phobos afirma que o bem-estar de Hipério dependerá do comportamento dela, já que o tem subjugado. Passa então a exigir
o pagamento de resgate, passando as orientações para a Gaia e que deposite 10 mil na conta de uma terceira pessoa. Gaia, extremamente aflita, sucumbe à exigência, fazendo a transferência do valor, sem saber que, na verdade, Hipério estava completamente a salvo, apenas dormindo na calçada de sua residência. Haja vista o excesso no consumo de bebida alcoólica, porque Deus protege as crianças, os idosos e os bêbados. Vamos lá. Tem crime aí, gente? Foi sequestro ou falso sequestro? Qual crime? Então marca extorsão aí, pô. Ó, um PRF, extorsão, né, gente? Qual o gabarito? C de Charlie. Um PRF parou o condutor e exigiu a vantagem devida para não autuar. Qual é o crime? Concussão. E se for uma falsa blitz da PRF? Ih, rapaz, o documento tá atrasado. Só que não são policiais, é falsa blitz. Aí o cara vai e dá um dinheiro. Gabarito da questão que já caiu em prova. Estelionato. Durma com um barulho desses. Além de outros crimes que podem ter sido cometidos, estelionato. Se a gente chegar na aula de crimes patrimoniais, Deus queira que sim, eu vou falar sobre esta questão especificadamente, tá? Beleza, extorsão. Beleza, vamos lá, gente. Quadro agora. O instituto que nós iremos estudar é do artigo 16 do Código Penal. O artigo 16 também se chama arrependimento. Só que esse arrependimento é chamado de posterior. E não confunda o arrependimento eficaz com o arrependimento posterior, porque esse arrependimento posterior é posterior à consumação. Então esse crime está consumado. Também, se você faz questão de prova, isso aqui cai o quê? Assustadoramente. Eu só peguei temas filé mignon para essa nossa primeira aula. Arrependimento posterior. Posterior ao quê? À consumação. Arrependimento eficaz. Anterior à consumação. O que é o arrependimento posterior? Reparado o dano. Ou restituída a coisa. Até. Até que momento, hein, gente? Oferecimento ou recebimento? Oferecimento ou recebimento? Oferecimento ou recebimento? Isso é uma praga na vida do concurseiro, né? Isso é uma praga na vida do concurseiro. Porque quem oferece a ação é o autor da ação penal. Seja o Ministério Público na ação penal pública, seja a vítima na ação penal o quê? Privada. E quem recebe, galera? E quem recebe a ação penal? Juiz. Você concorda que são momentos o quê? Distintos. Só que se você for no artigo 16, olha só. Página 2. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituído a coisa, até o recebimento. Galera, eu já vi questão trocando recebimento por oferecimento. Então, esse benefício aqui é até o recebimento de quem? Luva de pedreiro, receba de quem? Da denúncia ou queixa. Denúncia na ação penal pública, queixa na ação penal privada. Por ato voluntário do agente. A pena vai ser diminuída, gente, sim ou não? De quanto a quanto? Há uma diminuição de 1 a 2 terços. Espera aí. O que pode cair em prova? Já vou falar tudo que pode cair em prova aqui para você. Esse arrependimento é posterior à consumação. Então, o crime está o quê? Consumado. Porém, há uma diminuição de pena de 1 a 2 terços. Tudo bem? Quando? Galera, tem que reparar o dano ou restituir a coisa. Só que olha só, aqui é só para alguns tipos de crime, que são os crimes sem violência
e sem grave ameaça. Então não cabe na extorsão. Você concorda? Porque na extorsão, se eu reparar o dano ou restituir a coisa, eu não vou ter essa diminuição, já que a extorsão é sem ou é com? Com. Tá entendendo? Então, aqui eu vou aplicar para crimes patrimoniais sem violência. Cabe na receptação, porque não tem violência nem grave ameaça. Cabe no estelionato, porque não tem o quê? Violência nem grave ameaça. E as principais questões de prova são sobre o furto, né? Porque o furto também não tem o quê? Violência e grave ameaça. Então, esse instituto, geralmente, ele está atrás da quê? A receptação, estelionato e furto. Porque são crimes o quê? Sem violência ou grave ameaça. Reparei o dano ou restituí a coisa. Reparei o dano ou restituí o quê? A coisa. Eu pratiquei um crime de dano, 163 do Código Penal. Quebrei o carro de alguém. Entendeu ou não? Só que eu o quê? Reparei o dano. Vou ter o quê? O arrependimento posterior. Eu danifiquei dolosamente. Eu restituí a coisa, subtraí um celular. Mas eu restituí. Eu vou ter o quê? O arrependimento posterior. Gente, essa reparação do dano ou restituição da coisa tem que ser uma reparação integral, pelo amor de Deus, né? Se eu furtei 10 mil, eu não posso o quê? Devolver 5. Tá de sacanagem. Pô, aceita 5 aí, diminui 1/3. Não! A reparação tem que ser o quê? Integral. E a coisa tem que ser restituída da devida forma, sem defeitos. Concorda? E essa restituição é até o recebimento da denúncia ou queixa. Quem recebe a denúncia ou queixa é quem? Mas a prova vai querer te enganar. Tício praticou um crime de furto. O delegado instaurou o inquérito policial, realizou o indiciamento, o MP ofereceu a denúncia, porém o juiz ainda não recebeu a denúncia. Cabe arrependimento posterior? Sim. Porque eu posso ter inquérito, eu posso ter indiciamento, eu posso até ter o oferecimento da denúncia, eu só não posso ter o quê? Recebimento. E aqui, ó, é por ato voluntário. Que basta ser voluntário. Não precisa ser o quê, gente? Espontâneo. Aqui é a mesma coisa. Várias questões de prova. Tício praticou um furto, levou o bem para casa, chegou a casa, lembrou dos ensinamentos da sua mãe, abriu a Bíblia, Salmo 23, Salmo 91. Porra, aceitou Jesus e devolveu. Entendeu ou não, gente? Basta que seja voluntário, nem que não seja espontâneo. A mãe falou, não faz isso, meu filho, devolva o bem. Você vai acabar com a sua vida. Eu não te criei para isso. Toda mãe falou isso, né? Eu não te criei para isso. E você não é todo mundo. São duas frases que toda mãe o quê? Já falou. Basta ser voluntário, não precisa ser espontâneo. O crime é consumado, mas a pena é diminuída. Gente, o que é melhor para o réu? Diminuir 2/3 ou 1/3? 2/3 ou 1/3? 2/3. Como é que o juiz vai mensurar isso? Quanto mais rápida a devolução, maior será a diminuição. Tudo bem? Cuidado, eu não estou falando de reparação do dano. O que pode cair na sua prova? Primeira observação. Furto de energia elétrica. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Gente, energia elétrica não é tributo que a gente paga, tá? Tributo, imposto, taxa, contribuição de melhoria, IPVA, IPTU. Se você tiver uma dívida de 1 milhão, uma dívida tributária, e pagar, extinga a tua punibilidade. Sabia disso? Tá devendo tributo, pagou, extinga a punibilidade. Aí alguns advogados na época, poxa, se eu tô devendo tributo, se eu pagar o tributo, extinga a punibilidade, porra, eu tô devendo apenas o quê? A conta de luz, pô. Será que não pode fazer uma analogia, não, em Bonaparte? Que a STJ falou? Não. Furto de energia elétrica, o pagamento, ó, cabe o artigo 16 do Código Penal. O que é o artigo 16, gente? O arrependimento posterior.
mas não cabe a extinção da punibilidade. Ou seja, a pena dele será apenas diminuída. Observação número 2. Súmula 554 do STJ. Que súmula é essa? É uma súmula que fala sobre o estelionato, mas não é qualquer estelionato. É o estelionato de emissão de cheque sem fundo. Você não sabe o que é isso, meu jovem, cheque. Quando sair falta pouco para acabar a aula. Quando você sair da aula hoje, coloca assim no Google. O que é cheque? Entendeu? Você não sabe nem o que é dinheiro mais? É ou não é? O Pix acabou com os profissionais que trabalhavam ali nas ruas, limpando o teu carro, vendendo uma bala, porque não tem como, a gente não tem mais dinheiro, né? Até fazer o Pix, porra. O que é o cheque? Uma ordem de pagamento à vista, é um título executivo. A emissão dolosa de cheque sem provisão de fundo é crime, estelionato. Porém, se o cara pagar o valor no estelionato mediante o quê? Cheque. Até o recebimento da denúncia, ele não vai ter apenas esse benefício da diminuição. Diz a súmula que vai extinguir a punibilidade. Aí você, como bom concurseiro, você só coloca assim a súmula para depois você ler no seu caderno. Tudo bem? Então o benefício aqui é melhor do que esse o quê? Aqui. E o que está para cair na sua prova, que é muito legal também, é o crime de peculato. O peculato está lá no artigo 312 do Código Penal. Em 2006 foi cobrado isso aqui. SEAP 2006, 2012 e agora 2025, né? Peculato é o funcionário público que subtrai um bem público ou particular. O peculato ele pode ser doloso ou o peculato pode ser culposo. O peculato culposo, que é aquele que você não tem o dolo de subtrair o bem, mas você concorre culposamente para a prática de ato de terceiro, diz o artigo 312, parágrafo 3º, que no peculato, doloso ou culposo, gente? Culposo. A reparação do dano no peculato culposo, se for antes da sentença definitiva, extingue a punibilidade. E se for posterior à sentença definitiva, o que acontece? Reduz a pena de metade. Foi isso aqui que caiu na prova de 2006. Tá? 2006 perguntou. Tício cometeu um peculato culposo. Foi doloso ou culposo? Culposo. A reparação do dano foi posterior à sentença definitiva, aquela transitada em julgado. O que vai acontecer com ele? Vai reduzir de 1/3 a 2/3? Não, vai reduzir a pena de quê? Metade. E detalhe que aqui é até o recebimento da denúncia. Aqui é posterior o quê? A sentença. Pois se esse puto reparar antes da sentença, extingue o quê? Punibilidade. O fato é típico, é ilícito, é culpável, mas ele não vai ter pena. Entendeu ou não? Esse benefício aqui é muito melhor do que esse benefício o quê? Aqui. Isso no peculato culposo. Gente, o peculato tem violência em grave ameaça? Não. É o funcionário público, está lá no presídio e subtrai o notebook. No peculato doloso, eu posso aplicar o artigo 16. O que é o artigo 16 do Código Penal, gente? Arrependimento posterior. Então, cabe o arrependimento posterior no peculato doloso. E no peculato culposo? Pô, não vou aplicar o 16, porque tem um benefício o quê? Bem melhor. Tudo bem, gente? Tranquilo? Olha para mim. Arrependimento posterior. Ele é posterior à consumação. Reparado o dano, restituído a coisa. Até que momento, gente? Recebimento da denúncia ou queixa por ato voluntário do agente.
crime sem violência em grave ameaça reduz a pena de 1 a 2 terços. Tudo bem? Tá, Alberto. Furto de energia elétrica. Paguei até esse recebimento da ação penal? Cabe o 16, sim ou não? Sim. Estelionato por cheque. A reparação do dano tem um benefício melhor? Sim. Cuidado quando é o peculato. Peculato sem violência em grave ameaça. É o funcionário público que subtrai um bem público ou particular, se valendo daquela função. Se for um peculato doloso, cabe o artigo o quê? 16. E se for um peculato culposo? Opa, o benefício é bem melhor. Peculato doloso. Você subtraiu um notebook lá no presídio, peculato doloso. Peculato culposo. Você estava lá na guarnição, guardando os bens, arribou do serviço, saiu fora, meteu o pé antes do tempo, veio o terceiro e pegou aquele bem que você estava guardando. Você cometeu o peculato culposo. A reparação gera ou isso aqui, ou isso aqui. Gente, toma cuidado com esse crime de peculato, porque ele é um crime funcional que cai muito, né? Eu sei que você está cansado, eu também estou. Você já ouviu falar de ANPP? O que é a ANPP? A ANPP é uma matéria de processo penal. É Acordo de Não Persecução Penal, artigo 28A do CPP. O ANPP é mais ou menos o seguinte: eu estou na fase da investigação e o cara confessou o crime, tá? Esse crime tem uma pena mínima inferior a 4 anos e ele faz um acordo com o Ministério Público para que ele não seja denunciado. É uma exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Mas só para crimes sem violência e sem grave ameaça e cuja pena mínima seja inferior a 4 anos. O peculato tem pena de 2 a 12. O peculato não tem violência nem o quê? Grave ameaça. No peculato, cabe o quê? O ANPP. Já foi perguntado em prova. Alberto, isso é processo. Por que você está falando isso comigo agora? Porque nós temos muito tempo ou pouco tempo? Pouco tempo. Tudo bem? Esse é o arrependimento posterior, tá? O último tópico da aula de hoje, vai ser o artigo 17. O que é o artigo 17 do Código Penal? Você conhece como crime impossível. E é esse nome que vai vir na tua prova, crime impossível. Mas que também é chamado de crime oco. Mas vai vir na sua prova crime impossível. Mas também é chamado de tentativa inadequada. Que também é chamado de tentativa inidônea. Só grava crime impossível que tá ótimo. E por que você botou um monte de nome? Porque é sinônimo. E eu queria que desse 10 horas para eu liberar você e falar que a gente vai começar aqui na próxima aula. Valeu, galera. Um abraço.